Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sai da Toca. Neste vídeo nós vamos explorar a função lambda para criarmos uma função personalizada. Para exemplificar a utilização da função lambda, nós vamos criar uma função para calcular o valor do INSS. A ideia é primeiro, criar toda a lógica, toda a estrutura, entender a regra do negócio para realizar o cálculo do INSS e depois inserir essa lógica, essa regra, dentro da função lambda para que ela crie para que seja criada uma função personalizada, que a gente não precise a todo momento criar todos os passos da função. Então a gente vai fazer uma vez, depois criar a função e depois só invocar essa função criada com a função lambda. Então fica no vídeo que vai valer a pena. Muito bem, sem enrolaceira, então já vamos para essa planilha INSS, onde eu tenho a tabelinha. Só uma observação, essa planilha eu deixei disponível para vocês podem baixar ela. As instruções para baixar estão nos comentários, está na descrição do vídeo, tá? Só clicar no link lá e você poderá baixar essa planilha para me acompanhar. Então aproveita essa pausa, se você vai baixar a planilha. Já aproveita, caso você não seja inscrito no canal, aproveita e se inscreve, não custa nada, né? E aproveita e já clica no sininho também para receber notificações de novos vídeos. Se você gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito o canal na visibilidade, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta, diz aí como é que está, se você está conseguindo acompanhar, que é muito bom receber esse feedback de vocês. Muito bem, vamos lá, vamos entender como funciona o cálculo do INSS. Para calcular o INSS, nós temos uma tabelinha. Essa tabelinha eu baixei da internet, ela é de domínio público, você pode baixar, tem vários sites que tem essa tabela. E ela tem aqui os meus intervalos de salários e os percentuais aplicados, tá? O INSS ele tem uma característica que eu tenho um teto. Então, se eu recebo R$ 7.087,22 ou mais, eu vou pagar o teto do INSS, ou seja, eu não posso pagar mais que R$ 828,39 por mês para o INSS. Esse é o teto. Então, uma pessoa que recebe R$ 7.087,22 ou uma pessoa que recebe 20, 30 mil por mês, ele vai pagar o mesmo valor, que é R$ 828,39. Ok? E para buscar aqui, gente, nós vamos usar a famosa função PROC-V, tá? Se você não conhece a função PROC-V ou tem dificuldade com ela, eu tenho vídeos no canal que falam sobre ela. Falam sobre PROC-X, PROC-V, índice CORRESP, todas as funções que poderíamos usar aqui. Eu vou usar o PROC-V por ser uma função muito conhecida, né, que a maioria das pessoas conhece. Mas primeiro nós vamos entender a regra aqui. Eu vou pegar esse salário aqui, nós vamos calcular por partes, vamos usar a técnica do Jack, tá? Vou começar aqui com esse meu... Vou pegar os dois salários aqui, ó, 1.000 e 2.000, tá? Então, no caso do 1.000, se eu olhar a minha tabelinha aqui, ó, até 1.212, que seria o meu zero aqui, tá? Esse tracinho aqui, que está no formato contábil, então, que na verdade é um zero, tá? Então, o zero seria 7,5%. Então, eu vou digitar aqui 7,5%, tá aqui, né? Esse é o valor. O 2.000 já seria um 9%. Legal, 9%. Eu estou fazendo manual, tá, gente? Eu estou olhando o que está acontecendo. Então, para calcular isso aqui, o que eu faria? Eu pegaria igual o meu salário bruto vezes os 7,5%. Deixa eu formatar, Ctrl Shift 1 para usar o formato separador de milhares e duas casas decimais e vou arrastar aqui para baixo. Então, o valor daria R$ 75,00 e aqui 180 para 2.000. Só que esse seria, vamos dizer assim, o valor do INSS, vamos dizer, entre aspas, bruto. Tá? Por que bruto? Porque além de eu encontrar o percentual e multiplicar pelo valor do salário, eu ainda tenho a parcela a deduzir, que está aqui na terceira coluna. No caso do R$ 1.000, a minha parcela a deduzir é zero. E
No caso do R$ 2.000, se eu for olhar minha faixa aqui de 1.212 até 2.427, o meu valor a deduzir é R$ 18,18. Então, digitei ali. Então, qual seria o valor do meu INSS? O valor do INSS seria o quê? O meu salário, o meu INSS, entre aspas, bruto, menos a minha parcela a deduzir. Isso vai dar R$ 75, porque eu não tenho nada a deduzir. No caso de R$ 2.000, o valor do INSS seria R$ 161,82. Legal. Aqui eu fiz em várias etapas, né, pessoal? O que a gente faz? Nós sempre procuramos trazer o valor em uma única célula. Eu não vou ficar utilizando 4 células aqui para chegar ao meu valor, né? Então vamos agora ver qual é a função que eu poderia usar para chegar nesse valor de 7,5. Só que antes, uma ressalva aqui, ó. Esse meu intervalo aqui, ó, eu dei um nome para ele, eu inseri uma tabela, design de tabela, e eu chamei de TBL INSS, tá? Então isso aqui é uma tabelinha INSS. Eu gosto muito de trabalhar com tabelas, é tudo de bom trabalhar com tabela, melhor coisa que tem, tá? Porque eu não preciso ficar mudando os intervalos, se aumentar aqui mais um intervalo de salário aqui, eu não preciso ficar depois lá na minha fórmula mudando. Então, quando eu dou um nome, facilita muito, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida e para não precisar se preocupar com travamento, eu vou dar um nome para essa célula aqui, que é o meu teto do salário. Então, para dar um nome, eu seleciono a célula, venho aqui na minha caixinha de nome e vou colocar aqui, ó, teto, salário e INSS, tá? Chamei de teto, salário e INSS. Essa célula agora, o endereço dela é B2, porém o nome dela é teto, salário e INSS. E a partir de agora, eu vou me referenciar a ela como teto, salário e INSS. E aqui, eu vou colocar aqui teto e INSS. Então, esta célula aqui vai ser o teto INSS. Legal. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou usar uma função para trazer esse percentual. A função que eu vou usar para trazer esse percentual é o PROC-V. Então, no lugar de 7,5% que eu fiz olhando, fiz manual, eu vou usar a função PROC-V. O que eu vou buscar no PROC-V? O meu salário. Onde eu vou buscar? Na minha TBL e INSS, tá? Assim já funcionaria, deixo bem claro, assim já funcionaria, ele está mostrando aqui, ó. Porém, é um costume meu, eu gosto de deixar claro qual é a parte da tabela que eu estou usando. Porque uma tabela, ela tem o tudo, que é isso aqui, ó, se eu selecionar, posso colocar aqui, ó, tudo, tá? O tudo entra inclusive o cabeçalho. Ou eu posso usar só a área de dados. Eu gosto de usar somente a área de dados. Por quê? Porque o PROC-V, que nós vamos usar aqui, que é o verdadeiro, ele necessita que a primeira coluna da minha tabela esteja em ordem crescente. Então, por isso que eu não gosto de pegar o cabeçalho junto. E eu gosto de deixar bem claro que eu estou pegando somente a área de dados. Só por isso, tá? Ponto e vírgula. Agora eu vou dizer para o PROC-V qual é a coluna que eu quero como resposta quando ele achar o valor procurado, que é o meu salário, na primeira coluna. Então eu quero o valor que está na segunda coluna. Então ele procura na primeira e vai retornar na segunda. Legal. E agora eu vou usar o verdadeiro, ou 1, para dizer que é uma correspondência aproximada, ou seja, eu quero que ele faça uma procura menor ou igual a. Tá? Então eu estou procurando, por exemplo, 5.000. Desculpa, procurando 2.000, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de 2.000 que fica mais claro aqui. Ele olha aqui, não é, mas já passou, ele pega o de cima. E o de cima é o menor, por isso que é menor ou igual, tá? É lógico, não é assim que ele faz essa procura, mas só para você entender, tá? Ele faz pelas medianas ali, ele vai eliminando blocos. Mas assim a gente consegue entender melhor como é que ele faz essa procura. Legal, fecha o parênteses. E agora o que eu tenho que fazer? Dá um Enter, ele vai trazer o percentual. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, essa função para baixo, ele trouxe lá o 9%,
como foi o caso que eu fiz. Aqui eu já tenho o meu cálculo, legal, e aqui agora eu preciso trazer a parcela a deduzir. A parcela a deduzir, gente, é nada mais, nada menos que esse mesmo PROC-V aqui, ó. Tanto que eu vou copiar ele sem o igual, selecionei sem o igual, Ctrl C, Enter. Venho aqui, igual, Ctrl V. A única diferença que vai ter aqui é que eu não vou retornar o valor que está na segunda coluna, eu vou retornar o valor que está na terceira. Ó. Ele vai procurar na primeira, na segunda tem o percentual, que nessa coluna eu não quero, eu quero o quê? Que está na terceira coluna, que é a parcela a deduzir. Então eu vou mudar o meu número índice coluna para 3. Dou Enter e está lá. Vou arrastar e pronto, ele trouxe o mesmo valor. Beleza? Então, continuo tendo 4 células para ter o resultado em uma. Porém, o que eu vou fazer agora? Vou usar aquela técnica do Jack, né? Aliás, já usei. Eu piquei meu problema, agora eu vou juntar tudo. Como é que eu faço para juntar? Olha só, essa célula aqui depende da I e da J. Então, eu simplesmente vou pegar o que está na J, que é o meu PROC-V, Ctrl C, Enter. E vou lá e jogo para o lugar da J, Ctrl V. Pronto. Então, agora, as colunas J eu não preciso mais. Posso deletar. Legal. Agora, o que ele está buscando? O que está na célula I. Na I2. Então, eu vou pegar esse valor que está na I2. O que tem na I2? Esse F2 vezes H2. Então, Ctrl C, Enter. Vou lá e mudo o I2. Pronto. Agora, arrasto. Eu não preciso mais dessas células. Tá legal. Agora, o que ele está buscando? Está buscando lá da H2. Então, eu vou pegar o H2, que é o meu PROC-V sem o igual. Cuida para não pegar o igual, gente, porque, na verdade, eu quero copiar só o texto da função, da fórmula, tá? Então, Ctrl C, Enter, e agora mudo o que estava na H2, Enter, e pronto. Arrasto. Não preciso mais do que está na H2. Agora eu tenho tudo em uma única função. Beleza? Então, essa função aqui é que faz o cálculo. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos arrastar isso aqui para baixo, até lá embaixo, e olha o que aconteceu. O meu teto diz que é R$ 828. Eu estou pagando mais aqui, ó, 956. Então, o que eu preciso fazer agora é verificar se o meu salário aqui, ele não é maior que o meu teto, tá? Então, como é que eu faço para verificar? Eu simplesmente vou, antes da função aqui, vou colocar a função C, tá? Vou deixar um espacinho aqui para não atrapalhar, ó, C, abrir parênteses, esse meu salário aqui, então eu estou afirmando, é uma afirmação que eu vou fazer. Eu vou afirmar que esse meu salário é maior ou igual ao meu salário. Meu teto do salário, certo? Tá lá, o teto do salário INSS. Nesse caso, como eu dei nome, eu não preciso me preocupar em travar. Caso você não tenha dado nome, você teria que clicar no F4 para travar, tá? Legal. Se for maior, se for verdadeiro essa minha afirmação aqui, se for verdadeiro, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente retornar o valor do teto do INSS. E pronto. E se não for verdadeiro, é porque é menor. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer todo aquele cálculo. Agora, o que eu preciso fazer só, gente? Olha, eu tinha o meu parênteses de fechamento do PROC-V e eu abri um C aqui no começo. Então, eu tenho que fechar esse meu C. Tá? Dou Enter, pronto. Agora, se eu der 2 cliques na alcinha de arraste aqui, eu vou ver que eu não tenho mais nenhum valor sendo pago acima do teto. Então, eu já tenho a minha função que retorna o valor do INSS. Só que, vamos pensar o seguinte, gente. Se cada vez que eu tiver que calcular o INSS, imagina, eu vou calcular nessa aqui, vou calcular numa outra planilha, vou calcular na folha, então, em várias planilhas. Isso aqui dá muita margem para erro, tá? Então, ficaria fácil eu errar aqui nessa minha, algum detalhezinho. E daí eu estaria com o meu cálculo comprometido. Então, para evitar essa margem de erro, para eliminar essa margem de erro, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função.
Só que para criar essa função, vamos primeiro entender a função lambda, gente. Deixa eu inserir uma coluna aqui, só para não ficar muito grudadinho, e vamos entender como funciona a função lambda. Então, igual lambda. Lembrando que a função lambda, gente, ela está disponível no Office 365, tá? Então, caso você não tenha Office 365, você pode usar ela no Office Online. Basta lá entrar no Office Online e você pode usar e realizar esse cálculo aqui, caso você não tenha a versão mais recente do Excel, que é o Office 365, onde todas as funções que são criadas acabam sendo incluídas, tá, nas atualizações. Se você tem alguma versão vitalícia, ela não vai estar disponível, tá? Então, igual lambda. Aqui nós temos várias coisinhas para preencher, vários parâmetros, não importa quantos parâmetros, tá? Eu vou colocar assim, ó, A, ponto e vírgula, B. Vou colocar um ponto e vírgula e vou dizer que A mais B. Calma que eu já vou explicar o que estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui, gente? O A, eu estou dizendo, é como se fosse uma variável aqui, tá? Eu estou dizendo, ó, eu vou receber um valor A e vou receber um valor B. Depois que eu receber esses dois valores, eu vou pegar o A e somar com B. Se eu der um Enter agora, ele vai dar um erro de cálculo, que ele não conseguiu calcular. Por quê? Eu não informei nenhum valor para ele. Para poder testar essa função lambda, eu posso vir aqui no final, abrir um parênteses, vou colocar aqui 10, ponto e vírgula, 20 e fecho parênteses. Com isso, eu estou fornecendo esse 10 e 20, eu estou fornecendo o valor para os meus argumentos. Então, 10 é o A, 20 é o B. Aí eu quero que ele calcule isso. Então, A mais B. O resultado deverá ser o 30, né? Porque A é 10, B é 20, A mais B é 10 mais 20, que é igual a 30. Legal. Eu posso também, olha só, deixa eu pegar isso aqui. Vamos pegar aquele valor lá. Ó, não preciso informar o valor, posso dizer onde está, né? Vou pegar por 1000, ponto e vírgula, 2000. Então, o que vai acontecer? O 1000 vai ser o A, o 2000 vai ser o B, eu vou somar A mais B, que deve dar 3000, né? Deu 3000, legal. Então, essa é a função lambda. Um exemplozinho simples, tá? Para a gente só entender. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma função teste para a gente entender como é que eu crio uma função usando a função lambda. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar essa minha função lambda, sem os argumentos de valores, ó, peguei só o texto lambda até o fechamento de parênteses. Ctrl C, Enter. Vou vir aqui na guia Fórmulas, definir o nome. Aqui nessa caixinha definir nome, eu vou chamar aqui um nome de função, vou chamar de teste, tá? Só para a gente entender. Vou apagar esse meu intervalo, refere-se a aqui. Apaguei, colocar igual e Ctrl V. Peguei aquele lambda lá, tá? Clico em OK, pronto. Agora o que eu vou fazer? Em vez de eu usar novamente a função lambda, eu vou usar aquela função que eu acabei de criar, que é teste, tá? Teste. O que ele está pedindo? A e B. Vou dizer que o A é 1000, ponto e vírgula, o B é 2000. Fecho parênteses, Enter. Eu tenho os mesmos 3000. Eu não preciso mais usar a função lambda, eu posso usar a função que eu acabei de dar um nome. Dentro da função teste, se eu for aqui no gerenciador de nomes, teste, eu tenho a função lambda, tá? Aqui dentro. Por isso que eu acabei de criar agora uma função chamada teste. Tanto que se você reparar aqui, ó, igual teste, ela aparece ali com um símbolozinho f de x, ó. É uma função, tá? Aí eu posso colocar aqui 10 e 20. Então, A mais B, que o A é 10, o B é 20, dá 30. Tá? Então, seguindo essa ideia, nós vamos criar agora a função INSS. Vou apagar isso aqui. Tá? Vou pegar esse meu cálculo que já está prontinho aqui, gente. Olha, vou copiar a partir do C, sem o igual. Ctrl C, Enter. Vou criar um nome, definir nome. Que nome que eu vou criar? Eu vou criar um nome INSS. Esse vai ser o nome da minha função. Vou apagar, todo se refere-se a, igual. E agora eu vou colocar aqui a função lambda. Deixa eu colocar maiúsculo para ficar mais claro. Independe se eu colocar minúsculo ou maiúsculo, tá? Eu só vou deixar maiúsculo para ficar mais visível para vocês. Lambda, abro parênteses. E qual é o argumento que eu preciso
qual é o valor que eu preciso para calcular o INSS. Eu preciso do salário, então eu vou chamar aqui de salário bruto, tá? Ponto e vírgula, e agora eu vou colocar o cálculo dele. Ctrl V, tá? Deixa eu melhorar a visibilidade aqui para vocês. Aumentar aqui um pouquinho. Vou lá para o começo e olha lá o que eu tenho, gente. Ó. Lambda, eu tenho aqui meu salário bruto, que eu vou fazer um Ctrl C. Por quê? Eu vou aqui, ó, C, o F2, na verdade, o que é o F2? É o meu salário bruto. Então, Ctrl V, vou substituir os F2 por salário bruto, tá? Então, se o meu salário bruto for maior ou igual ao teto do INSS, faz teto INSS. Caso contrário, faça F2, que é meu salário bruto, vezes o PROC-V do salário bruto, menos o PROC-V do salário bruto. Pronto. Tá? Está feita a minha função criada, a minha função INSS. Vou clicar em OK. Faltou o parênteses de quem? Da função lambda, porque eu tinha parênteses até do C, né? Faltou o parênteses da função lambda. Clique em OK. Pronto. Agora, olha só, gente. Vou criar uma nova coluna aqui, INSS lambda, só para a gente entender aqui. Tá? Vai ficar bem clarinho aqui. Deixa eu copiar esse meu formato. Pronto. E agora o que eu vou fazer, gente? Ó, igual INSS, abro parênteses, olha lá o que ele está pedindo, salário bruto. Clique, seleciono meu salário bruto, fecho parênteses, Enter, e agora eu já tenho os valores. Se você notar, os valores aqui eu já tinha previamente calculado, só para a gente comparar, tá? Então eu já tenho aqui uma função que calcula o INSS. E é independente se existe essa função aqui ou não, tá, gente? Isso aqui eu criei só como auxiliar, para a gente não digitar tudo de cabeça lá na caixinha de inserir a fórmula, tá? Então agora basta, vou apagar novamente aqui, ó, olha como é simples, igual INSS, seleciono o valor, Ctrl Enter, está lá o valor em todas as células. Então, dessa forma, não tem como eu errar. Eu não preciso fazer novamente aquela lógica toda, colocar a regra do negócio. Então eu posso dizer para o usuário só usar a função INSS para calcular. E a única coisa que ele precisa é digitar ou informar qual é o salário bruto. De uma forma muito simples, muito tranquila, acabei de criar uma função e para calcular o INSS. Legal, gente? Então, não esqueça, se você quiser baixar, tem lá na descrição do vídeo um link para você baixar essa planilha, para você poder fazer, repetir, entender bem o processo. Tá? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar seu like. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar lá nos comentários. Comenta aí comigo se você conseguiu, se você não conseguiu, se ficou legal do jeito que está o vídeo, se é muito demorado, se é muito rápido, enfim, abra o seu coração. Eu gostaria muito de ouvir você. Ok, pessoal? Então nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar com a função Imposto de Renda Retido na Fonte. Um forte abraço a todos.